Olá, Flávio. Olá, Jair. Tudo bem? Me ouve bem? Ouço, e você? Tudo ótimo, ouço perfeitamente. Ah, que bom que nós conseguimos conectar. É, eu estou vendo que pessoas estão acessando e acenando para a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho para dar o horário, pode ser? Perfeito? E aí a gente já logo começa Per- assim que der o tempo. Perfeito. Eu vou até aqui preparando a minha guia de fala para que eu não me perca como um bom menino comportado. Pois é, eu estava justamente agora finalizando isso, ajeitar o cabelo e tudo mais, já está gravando de toda forma, né? Eu hoje passei a manhã brincando, dizendo que eu estava me sentindo como no tempo dos programas do J. Silvestre, que não é da sua, Ah, na TV Excelsior, me preparei, porque eu nunca participei de uma live no Instagram. Live nenhuma, muito menos no Instagram. É a minha primeira experiência. Então, eu estou como se estivesse numa estreia. e para a gente é sempre bom a gente estrear de alguma forma. Ah, eu estou vendo a Renata Felipe, eu acho que é a Renata que nós dois conhecemos. Sim, Renato Felipe, Ah, isso. bom, para mim também, no projeto do PPG Elite Live é a minha primeira live aqui neste espaço, então eu também estou inaugurando de alguma forma. Parece que 19 pessoas nos estão assistindo nesse momento. Eu consigo Para visualizar. mim são 42. E um volume. Eu não sei por onde passa essa diferença, mas eu visualizo 19. Né? Olá, boa tarde a todas, todos, todos que estão entrando. Eu vi a Diedra, o Leandro, estou vendo. é, Oi, Diedra. Já deu o nosso tempo, então, se você me permite, eu vou começar. Vou seguir o protocolo, este de apresentação e falar rapidamente, e explicar para a dinâmica para quem está acessando a live, o projeto de live pela primeira vez. Pode ser assim? Feito. Então, de novo, a todas, todes e todos, uma boa tarde. Boa noite para o Flávio, que, né? Apesar de que está um sol radiante, mas é boa noite. Eu estou vendo pelo fundo o reflexo da janela que está batendo na parede, que ainda, bom, verão em Lisboa é isso. E hoje damos continuidade ao projeto PPG Elite Live. A nossa live de hoje é intitulada Mia Couto Ficção e Pandemia, e é mesmo um prazer estar aqui nesta conversa. Eu sou, para quem não me conhece, Jair Zandoná, fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em literatura e atualmente realizo estágio de pós-doutorado no programa de pós-graduação em linguística, também na UFSC. Tenho o prazer de estar aqui diretamente de Lisboa conosco, que é o Flávio Garcia, que é professor associado da UERJ e bolsista de Prociência da UERJ-FAPERJ, e atualmente está aí em Portugal realizando estágio de pós-doutorado na área de culturas e literaturas africanas de língua portuguesa. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O seu projeto aí é intitulado Figuração Insólita de Personagens, Título e Narrativas de Mia Couto, admissíveis como literatura infantil e eu juvenil. Eu alerto, então, para quem está nos assistindo, se eu ou o Flávio estivermos falando muito rápido, por favor, nos avisem, porque isso pode acontecer, inclusive, por conta, da transmissão. Flávio, eu reitero os meus agradecimentos por sua participação e
eu acho muito significativo, como eu disse ontem, quando nós estávamos fazendo o teste, de nós conversarmos sobre sobre as crônicas do Mia Couto, pensando lá e aqui, Lisboa e Florianópolis. Para mim, especificamente, quando estava finalizando, enfim, esse roteiro para a gente conversar, o significado da nossa conversa tem outras proporções, me parece, porque desde ontem Florianópolis voltou à faixa vermelha de altíssimo risco de transmissão do vírus. Não sei como está em Lisboa, talvez depois no debate a gente possa voltar a falar um pouquinho para você contar para a gente como está acontecendo. Alguém perguntou na live se a nossa conversa vai estar disponível online. Sim, estará. Nós vamos salvar e vai ficar disponível no perfil da pós-graduação. E, bem, enfim, voltando a isso que eu falei de Florianópolis, que me é tão significativo. E retomo, inclusive, aquilo que o Boaventura de Souza Santos publicou no início de abril, com a Acropedagogia do Vírus, que ele indica como sendo um sumário de um livro que ele está escrevendo sobre os potenciais conhecimentos que decorrem da pandemia do coronavírus. O que isso significa para a gente? Eu acho que as crônicas que estamos aqui debatendo e lendo nos dão muito material para poder conversar sobre. E também porque trazem personagens e figuras e contextos muito sensíveis daqueles grupos que eventualmente não podem estar em quarentena, como eu estou. E aí está a empregada do escritor, por exemplo, e outras discriminações, o que reforça essa crise aguda. Bem, enfim, depois eu volto a conversar, eu vou passar imediatamente, seguindo o protocolo. Eu sei que não é isso de mesa palestra, mas para que você possa dar suas contribuições, Flávio. E eu gostaria só de reforçar a dinâmica das pessoas, de como vai se dar. Nessa primeira parte da live, especialmente, Flávio e eu vamos conversar, e as perguntas que vocês forem fazendo no decorrer da live, eu vou tomar apontamentos para retomar na segunda página. Na segunda página não, na segunda parte, desculpe, da live. Então, como o Instagram tem esse tempo de 1 hora de gravação, a primeira parte se encerrará daqui a 43 minutos. Desculpe, 53 minutos, e depois a gente já logo retorna com a segunda parte da live. Então, por favor, não saiam do Instagram e continuem participando com a gente. Por favor, Flávio, agora sim. Não há como fugir a protocolos, né? Então tenho que agradecer a Federal de Santa Catarina, onde eu tenho amigos. Aliás, fiquei muito feliz semana passada, ou retrasada, eu me lembro bem, quando vi que Sérgio, que eu conheci, visitando a universidade dele como avaliador, estava representando a universidade. Né? Temos tantos colegas que aí estão, né? Já estive na universidade aí como avaliador, como colega, privo da intimidade de colegas da Letras, como a professora Marie-Hélène, de colegas da Pedagogia, como Helene Debus. Agradecer ao programa, né, PPG Elite, especialmente ao Márcio Markeloff, que é amigo pessoal, colega dos grupos do Insólito, do God, que fez a pesquisa. Agradecer ao Jair por essa chance de estabelecer o diálogo pelo teste de ontem, né? Uhum. E aí tem aquelas coisas que parece que é um pouco comercial, mas não é, né?
E agradecer ao Instagram que nos permite fazer isso, né? Que seja um processo comercial ou não, é ele que nos permite. Agradecer ao Miyakoto, que me vem oferecendo tantas oportunidades, não no sentido pessoal, porque de fato nunca conversei com ele, nunca o quis, mas pela sua obra. Agradecer ao jornal, né, ao portal Visão Sapo, que tem disponibilizado gratuitamente acessos fáceis a esse material todo. E, obviamente, a esse público que está conectado conosco, nos assistindo. De fato, o Jair chama a atenção para uma coisa, ele está falando de Santa Catarina, estou falando de uma posição bastante distante, que é Lisboa, né? Estou aqui num programa de capacitação docente, é a segunda vez que eu estou em Portugal fazendo isso, liberado com todos os ganhos integrais pela minha universidade, só que dessa vez sem bolsa, porque o país vive uma crise assustadora, inusitada, este ano, fazendo projeto na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sob a supervisão da professora doutora Ana Mafalda Leite, que é amiga pessoal do Miyakoto, que aparece como nome citado numa entrevista recente que ele e que Eduardo Apalusa deram ao Visão Sapo mesmo, né? E é o segundo projeto meu, especificamente, sobre Miyakoto, num projeto de pós-doutoramento. O primeiro foi feito junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob, então, supervisão, na época, da atual vice-reitora, candidata à reeleição, professora Jane Fraga Tutiquian, que foi um projeto sobre Miyakoto, que está publicado, está esgotado. Né? Eu acho que Miyakoto é um nome, mas não há como passar por cima, considerando que esse público que nos assiste pode ser um público heterogêneo como um todo. Miyakoto é moçambicano, pouca gente sabe, mas ele é biólogo e se mantém atuando como biólogo, é jornalista, a sua primeira atuação efetiva fora da biologia foi como jornalista, é um escritor no sentido mais pleno, a sua estreia é como poeta, não como ficcionista, narrador. E eu diria que, no fundo, Miyakoto, no que a gente pode pensar, é um intelectual comprometido com Moçambique, muito particularmente, na obra dele toda Moçambique está muito presente, com a África na sua totalidade, pasme, muito especialmente com o Brasil e com o mundo, né? O Mia tem uma história de publicar crônicas em jornais. Isso até porque tem a ver com o início da carreira dele como jornalista. E ele sempre foi comprometido com denúncias, né? Denúncias do status social, do status político. Essa tem a marcação. Eu ontem, conversando com o Jair no nosso teste, no nosso ensaio, lembrava que o Mia participou, compôs, né, o gabinete do primeiro presidente de Moçambique, né, o Samora Machel. O Mia teve ali uma relação muito próxima. As crônicas do Mia já renderam livros, essas crônicas. O primeiro é de 1988, Cronicando, não é edição brasileira. E o segundo foi muito engraçado. Eu não sabia que ele existia. Ele não tem edição brasileira, não tem edição portuguesa, tem 3 edições seguidas em Moçambique, de 2003, esgotadíssimo, e eu consegui uma única edição usada na estante virtual, tem um valor assim que eu não vou dizer qual foi absurdo, e que comprei para entregar na casa da minha mãe, está para chegar porque a pandemia está com isso preso. Se chama, aqueles títulos que o Miyakoto brinca, né? Outro foi Cronicando, e esse que eu não conhecia chama-se O País do Queixa Andar. Ele brinca com essas expressões, né? E eu acredito que as crônicas dele, do Visão Sapo, vão também render livro, indubitavelmente. Eu estou até tomando cuidado de, por interesse pessoal, reuni-las com as ilustrações, que são muito boas. Quem sabe, voltando ao Brasil, já ofereço um curso de pós-graduação em cima disso. Essa relação do Mia com o Brasil tem um dado especialíssimo. Fora de ser um escritor que quase todo mês aparece pelo Brasil. Ser um escritor que já disse algumas vezes que o público majoritariamente preferencial dele como público leitor é o público brasileiro. Ele é o único escritor africano que é membro da Academia Brasileira de Letras, na qualidade de sócio correspondente
E ele foi eleito em 1998, portanto já lá se vão 12 anos, para ocupar a cadeira número 5. Então, falar do Mia, ou falar sobre Mia para o público brasileiro, é quase às vezes que falar sobre um escritor que é nosso brasileiro. O Mia tem publicado ao longo dos últimos anos, e eu fui tomado também de surpresa quando cheguei aqui, livros que ele vem chamando de conjuntos de artigos de opinião. O primeiro é de 2005, que eu considero o melhor de todos, que é Pensatempos. O segundo é de 2009, com o título dessa mesma linha de brincar, Pensatempos. 2009 é E se Obama fosse africano? E outras interinvenções. O terceiro, eu acho o mais frágil de todos, é Pensageiros Frequentes. Pensageiros Frequentes. E o quarto, que fui tomado de surpresa, quando cheguei aqui, encontrei, comprei, já li todo, é O Universo num Grão de Areia. Os dois primeiros, basicamente, reúnem conferências, palestras, né, comunicações do Mia, e a grande maioria se dão no Brasil, ou é sobre autor brasileiro. Aliás, você encontra uma quantidade enorme de textos falando de Guimarães Rosa, de Jorge Amado, e da importância da literatura brasileira, dos escritores brasileiros, na vida dele, muito especialmente porque o pai dele, o Fernando, né, ele tem uma fundação hoje com o nome do pai, era poeta e gostava de brasileiros. O terceiro, Pensageiros Frequentes, foram textos que ele escreveu para a revista de bordo da Companhia Aérea Moçambicana. E O Universo num Grão de Areia retoma a mesma posição dos dois primeiros e, de novo, a ampla maioria dos textos ou se dá no Brasil, conferências, palestras, ou faz referência ao Brasil. Ou seja, nos três livros de opinião dele, Pensatempos, se Obama fosse africano, e O Universo no Grão de Areia, o Brasil está presente praticamente em 60% a 70% dos textos. Vamos, então, avançar um pouquinho. A partir de maio de 2019, o Mia começou a publicar a cada 4 semanas, portanto, não é exatamente... Eu também fui fazer o cálculo, não é exatamente uma vez por mês, porque tem mês que você tem dois encontros de 4 semanas, uma crônica no Visão Sapo. O Visão Sapo, quem quiser encontrar, vai lá e digita Visão Sapo PT e vai encontrar o que é o Visão Sapo. É um portal de notícias, de jornais, bastante interessante, e no Visão, especificamente, os cadernos onde tem as crônicas, é muito bom. O Mia se divide com o Eduardo Aqualusa apresentando essas crônicas nos jogos quinzenais. 2 semanas um, 2 semanas o outro, nos intervalos. E ele vem publicando essas crônicas lá. É bastante interessante essa lembrança de que desde maio do ano passado ele vem publicando ele e o Aqualusa, porque em novembro, né, de 2019, ele e o Aqualusa concederam uma entrevista ao Visão. E nessa entrevista eles comentaram a atual realidade brasileira. Eu não vou comentar a entrevista toda, até porque ela trata de questões variadas de Moçambique, do mundo, questões da literariedade deles. É nessa entrevista, logo no início, que eles dizem que se conheceram num jantar oferecido por Ana Mafalda Leite, que conhecia os dois e que os aproxima. Aqualusa é angolano, Miyakoto é moçambicano. E é uma série de outras considerações que interessariam para a gente quando se pensa em Brasil e quando se pensa nessa realidade toda que vem, de certa maneira, sendo o pano de fundo, não do vírus da Covid, mas de uma virose pandêmica que o Brasil vive, de desentendimentos, de desajustes, né, de dissensos em relação a isso. Mas eu fiz 2 recortes de 2 falas do Mia, respondendo a perguntas, porque o universo em que essas falas se dão é quando se vai colocar para os dois como é que os brasileiros reagem quando eles falam, quando eles se apresentam, quando eles demonstram conhecer o Brasil. Né? E aí essas falas apontam principalmente para o cenário de outubro e novembro
de 2018, e me parece que todo mundo tem noção do que se deu em outubro, novembro de 2018, o percurso de 2019, e aí o Mia diz o seguinte, né? Para ele, Mia, no Brasil se vive, e aí eu estou abrindo aspas porque é isso que ele diz, uma falta de esperança. As pessoas não têm saída. Não se desenha uma solução. Há um clima de divisão enorme. E aí esse Mia, que participou das frentes da guerra armada em Moçambique, esse Mia que participou do primeiro governo, esse Mia que, de certa maneira, interveio no processo das segundas guerras, da guerra civil interna em Moçambique, esse Mia que pensa uma situação da África como um todo, né? Aliás, o Mia tem um volume enorme de textos sobre o nosso Mandela, a esposa do Mandela, o processo embaixo na África do Sul. Portanto, é um ser que pensa esse universo político, ele tem essa reflexão sobre o Brasil. E essa discussão avança, e ele termina dizendo o seguinte: falta no Brasil uma insurgência, uma liderança, uma indignação concertada com C, orquestrada, organizada. E aí me parece que o Mia está em consonância com o que a gente tem acompanhado na mídia internacional de intelectuais, acadêmicos brasileiros, alguns com os quais eu nunca concordei, mas que estão se reunindo a muitos com os quais eu sempre concordei, numa posição que me parece concertada com C, de que as coisas de fato precisam achar um caminho. Eu vou fazer um parênteses, que não tem a ver com as crônicas, mas tem a ver com isso. E tem a ver um pouco da conversa que eu tive com o Jair ontem. Hoje de manhã, diante da minha leitura de jornal e falando com parentes, eu dizia que eu não sei mais o que fazer em Portugal. É no supermercado, na moça que arruma a gôndola, é na caixa do mercado, é na moça da farmácia que me serve na farmácia, é na enfermeira do hospital de saúde quando vai me tirar a temperatura, é no serviço de imigrantes e fronteiras, onde eu fui esta semana resolver a minha vida, é na loja do indiano ou do chinês, onde eu vou comprar coisas rápidas, e eu não estou exagerando. É quando eu recebo aqui no apartamento onde eu estou morando o eletricista, ou o bombeiro hidráulico, ou o rapaz que vem entregar alguma coisa, eu não sei mais onde passar tanta vergonha, com o universo de perguntas que os portugueses, e muitos não são portugueses de origem, muitos são africanos, guineenses, cabo-verdianos, me fazem da realidade que o Brasil vive, e que tem muito a ver com esse desconcerto de que o Mia aponta, né, e que pede, e que inevitavelmente é o pano de fundo dessa pandemia, não da pandemia sob o ponto de vista do vírus, da doença Covid, mas de uma pandemia desse orquestramento. Essas crônicas, né, do Mia, no seu sentido geral, que hoje já são bastante, começaram em maio, aliás, hoje de manhã estava disponível a última, elas alternam, via de regra, duas ambiências. Uma ambiência citadina e uma ambiência campesina. Né? E eu usei esses termos, depois eu vou mexer os diferentes, porque primeiro eu usei esses termos para tentar fugir a termos que os colegas de africanas acabam dizendo que são preconceituosos. Pode olha, para que discutir preconceito ou não? Esses preconceitos vocabulários às vezes acabam sendo meramente preconceitos de nós mesmos contra uma posição. As crônicas dele têm essa ambiência alternada e, no fundo, essa ambiência representa os lugares do ser e do estar do próprio Mia Couto, né? O Mia Couto é filho de pai portugueses, nascidos numa cidade moçambicana de centro, na beira moçambicana. O Mia Couto vai viajar bastante pelo interior na sua condição de biólogo. Ele até hoje mantém esse ir e vir. O Mia Couto tem uma relação também na sua qualidade de ficcionista com esse interior campesino, onde ele vai buscar o substrato para a formação narrativa dele. E aí não é por acaso que essas crônicas oscilam nessa ambiência. Em geral, as crônicas apresentam temas que são recorrentes
na obra dele como um todo, né, que são preocupações dele como um todo. E eu não vou aprofundar uma a uma, porque o objetivo da nossa conversa não é transformar isso numa conferência de 2, 3 horas, nem uma análise profunda disso, né? Mas eu vou trazer alguns destaques rápidos. Tá? Algumas dessas preocupações desses temas têm a ver com a relação da condição da mulher, do feminino. Na trilogia dele, recente, esse tema aparece, essa preocupação. Em Confissões da Leoa, que é um romance que me agrada muito, isso aparece. Ele tem um livro de contos, que é o Fio das Miçangas, em que isso é bastante relevante. Essa questão do feminino é um tema, nessa questão da mulher, é um tema bastante forte na obra dele. Aliás, parênteses, uma outra escritora moçambicana, não menos importante que ele, mas por várias outras razões, não conseguiu o espaço que ele consegue, que é a Paulina Tiziane. Tem o boom no Brasil, com Niquete, que é um romance que tem edição brasileira, em que a questão da mulher é bastante essencial, né? A questão do lobolo aparece como bastante essencial, que é o prêmio que tem que ser dado, né? A família de um para uma família do outro, quando se ajusta o casamento, que também é um tema que percorre a obra do Mia Coutos, né? Outro aspecto, outra preocupação muito forte é com os mais velhos. Poderia aparecer na discussão hoje como os ancestrais, é uma área de estudo que vem crescendo muito, particularmente no Brasil, e agora, o problema da escolha desse termo ancestral é que ele esbarra com algumas questões da ordem da religiosidade, ele tangencia algumas questões um pouco superficiais em outros aspectos, que geram um entorno, e aí me parece que pensar isso como mais velho resolve nomenclaturalmente, né? É aquele que detém o saber, é aquele que era o mais respeitado, é aquele que era o senhor das decisões, e aí eu vou perder o pudor nos espaços tribais, né, da África como um todo, e não de Moçambique em particular. E o outro tema, que me parece talvez o tema mais forte do conjunto da obra dele, tem a ver com as duas guerras por que Moçambique passou. E até porque Moçambique vivencia, perdão, Mia Couto vivencia essas duas guerras atuando de maneira direta como sujeito interveniente nelas. Para quem não tem noção, Moçambique vive a Primeira Grande Guerra, que é a luta armada pela libertação nacional, que dura mais de década e que está no contexto das guerras coloniais portuguesas, que é aquele conjunto de guerras das 5 colônias que foram lutando para se fazer independentes, né? E o sucesso, se a gente pode falar em sucesso, um termo que não cabe tão bem, dessas guerras vai se dar após o 25 de abril de 74, que é a queda do regime salazarista aqui em Portugal e a instauração de um regime democrático em Portugal com a consequente libertação das colônias portuguesas. Mas o processo de liberdade em Moçambique e esse processo dessa guerra foi travado por frentes de batalhas que representavam uniões tribais distintas. De novo, estou usando o termo sem nenhum pudor, também sem nenhum preconceito, e com alianças externas que eram bastante difusas e confusas e diversificadas. Cerca de 10, 12 anos depois, Moçambique entra numa segunda guerra, que é uma guerra civil, muito mais sangrenta que a primeira, porque é de moçambicanos contra moçambicanos. É uma guerra que se usa uma terminologia, guerra de desestabilização. O objetivo dela foi desestabilizar o governo que tinha sido instituído e constituído depois da independência. Essa guerra vai durar praticamente 16 anos, ela encosta em 16 anos, e vai terminar em 92. Essas duas guerras deixaram marcas muito profundas na sociedade moçambicana, marcas essas que se mantêm até hoje. As minas terrestres, quem não sabe o que é mina, são aquelas bombas que eram enterradas por um grupo para que o outro grupo fosse vítima das minas, aparece em grande parte
da obra do Miyakoto. E essas minas remontam à guerra dos próprios moçambicanos contra os portugueses antes. Né? A quantidade de moçambicanos aleijados é enorme em relação a isso, de famílias que foram dizimadas em relação a isso. Miyakoto tem alguns contos em que esse tema é brilhante. Ele tem um conto que me agrada demais, que é O Dia em que Explodiu Mabatabatá, e que virou filme, foi premiado o filme. Eu tenho uma cópia pirata do filme, foi dificílimo conseguir, eu devo isso a um ex-orientando de mestrado, doutorado meu, que conseguiu a cópia pirata. E que, na verdade, o tema é esse, né? E a questão da guerra vai ser, no fundo, a grande preocupação, a grande temática que recorta a guerra, a obra do Miyakoto como um todo, tanto a contística quanto a romanesca, né? Está em Varanda do Frangipane, está em Último Voo do Flamingo, está em Terra Sonâmbula. Não há como fugir a isso, né? Então, isso vai aparecer nesse conjunto. Esta questão, seja pensando na ficção, ou seja, pensando na ensaística do Miyakoto, nos textos de opinião, essa questão toda das guerras está muito presente. E aí, se você for aqueles textos de opinião, principalmente dos 2 primeiros livros, que é o Pensatempos e o Shobama, isso vai aparecer lá na ensaística dele. Em alguns textos desse último, do grão de areia, também vai aparecer. Onde está a novidade? A novidade está que nas crônicas de abril, maio e junho, dessas crônicas que ele vem fazendo por o Visão Sacra, desde maio do ano passado, ele incorpora o tema da pandemia. E eu estou usando o termo incorpora propositalmente, porque junto a esses outros temas, né, que já são comuns da obra dele, particularmente esses 3 que eu coloquei como reincidente, esse tema da pandemia é incorporado. Eu vou só pedir ao Jair que, quando estiver faltando aqueles 5 minutinhos, me dê um toque, porque eu não estou conseguindo acompanhar o tempo, tá, Jair? Claro, pode ficar tranquilo. É porque eu estou naquele esquema de mesas, esperando que o outro levante aquele papelzinho dizendo 10 minutos. É o vício do acadêmico, né? Com certeza. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Está ótimo, estamos ouvindo muito bem você. Eu ainda me sinto... Ainda não. Eu me sinto hoje como um grande aprendiz estreante neste momento aqui. Até agora, você acha que está dando para acompanhar o meu raciocínio que contextualiza, não? Com certeza, e as pessoas estão confirmando isso. A Renata até já tem uma pergunta para a gente fazer debater depois, então está muito instigante mesmo. Vamos lá, então. A crônica de julho, como eu disse, já está disponível a partir de hoje, mas nela o tema não se faz presente. Eu estava numa aflição para ler cedinho, tá? Eu comentei isso com você ontem, né? Eu disse, será que o Mia hoje vai na crônica de voltar à temática? Não, ele não voltou. Ela, na verdade, ficou de abril, maio e junho. Uma coisa que foi algo que me entrou de ontem para hoje como uma informação interessante quando eu pesquisava, é que no dia 13 de maio, isso acabou sendo um gancho, o Mia concedeu uma entrevista ao Estadão, o jornal Estadão, que é o Estado de São Paulo. Uma entrevista curtíssima, e o título da entrevista é extremamente instigante. O vírus não pode ser entendido como o vilão da história. E sabe qual foi a minha surpresa? Eu encontrei a entrevista reproduzida num jornal português. E o Estadão é daqueles jornais que você não consegue ler nada nele se não tem assinatura. E aí e eu não tenho a assinatura do Estadão, eu queria confirmar se batiam. E aí eu joguei o título da entrevista e consegui acesso à entrevista integral. Logo, me parece que essa entrevista o Estadão liberou. Então, quem tiver interesse, vai lá, Miyakoto, 13 de maio, Estadão, ou Miyakoto, Estadão, 13 de maio, ou o vírus não pode ser entendido como vilão da história, Miyakoto, ela está liberada. Ela é curtíssima.
Mas por que me chamou a atenção? Porque ela é de maio, ela é de 13 de maio, é da semana anterior à semana que vai ser publicada a edição impressa do Visão, que você só tem acesso à edição digital na semana seguinte, a edição impressa, que é uma estratégia para quem assina a impressa ter a impressa na frente, né? E alguns aspectos da entrevista, dada por ele, ficcionista, escritor, dialogam com aspectos da crônica. E aí eu disse, é uma chave. Só que aí eu preferi não explorar a chave, apenas apontar a chave como uma espécie de provocação para que as pessoas procurem, até porque está de fácil acesso, tanto a crônica quanto... E aí, nessa entrevista, isso vai aparecer tanto no subtítulo dado pelo Estadão como no acesso que eu encontrei, diz que o Miyakoto, o escritor, o poeta, vai uma série de qualificativos, avalia a dura realidade da quarentena. E aí, na crônica, que o Jair leu, o escritor sente realmente uma dura realidade da quarentena. E eu diria que, apesar de demasiado curta, a entrevista é demasiado curta, ela apresenta as facetas do Miyakoto escritor, do Miyakoto biólogo, porque ele nunca abandonou a atividade de biólogo. E ele diz claramente isso na entrevista e explica. Do Miyakoto jornalista, do Miyakoto engajado com os problemas políticos. E eu hesitei em usar esse termo, mas eu vou usar. Eu diria que, de certa maneira, a entrevista curtíssima mostra que o Miyakoto é aquilo que o Gramsci chamou de intelectual orgânico. Né? É um intelectual orgânico, e com toda a sua produção intelectiva variando por seus múltiplos aspectos de ser social, de ser político, né, de ser profissional. Né? Eu acho, então, que a gente podia ir para as crônicas e começar pela de maio, se não couber todas aqui na primeira sessão da live, dar uma paradinha quando eu pego na segunda sessão, e aproveitar esse gancho da entrevista do Estadão para ir para a primeira, que é a de maio, da qual o Jair antecipou até na fala dele. Eu não sabia que o Jair ia antecipar. Foi até Desculpa. fez o gancho do gancho do gancho. A gente ficou todo mundo enganchado, né? Ficou bem para o nosso leitor. A crônica de maio tem por título A Imortal Quarentena. E veja que ele avalia lá as questões naquela entrevista da dificuldade da quarentena. Né? Ela é, diferentemente de outros textos desse conjunto de crônicas, ela é uma das que vai ser ambientada no apartamento onde vive. E aí, quando eu estiver citando literalmente, eu vou dizer aspas, eu odeio isso, mas para ficar claro que veio. Eu, quando estou lendo isso em público, eu mudo a entonação, mas porque o público está me vendo de uma outra maneira teatralizada, aqui não, né? Então, está entre aspas esse fragmento, né? Ela é ambientada no apartamento onde vive um escritor solitário no meio de uma pandemia. Relendo a crônica de novo, me parece que mais do que no apartamento é no quarto do escritor. Mas como a cena transita para onde tem louças sujas e tudo, eu acho que pensar o apartamento como um todo é uma ambiência mais amplificada. Mas onde está essa personagem é no quarto. Né? E apesar desse escritor sempre acordar tarde, deprimido e angustiado, a narrativa diz isso, né? E aí vai até ter um comentário meio jocoso em relação a isso, né? Ele acorda nesse dia confinado, e a sensação de confinamento é muito clara para ele, com medo e com pavor de daquilo que não se pode prever. Quer dizer, é como que ele se sentisse com medo e pavor daquilo que está para além da possibilidade da previsão dele,
o que, de certa maneira, amplifica a sensação de angústia e de depressão dele. Ele vai se colocando diante desse quadro, né? Essa situação vai afligindo ele demais, e aí eu vou abrir aspas, né? Porque ele sabe que o espera uma pilha de louça suja, um monte de roupa por lavar, um mundo de poeira para limpar. Custa-lhe desperdiçar a sua criatividade em tão rotineiras tarefas. O seu destino é outro, Uhum. original, mais criativo. Então você veja que aí todo um critério de valor naquilo que ele, personagem, escritor, né, pensa em relação àquilo da casa que tá por fazer e aquilo que ele faz. Isso vai ter uma implicação muito forte no decorrer da narrativa. Diante desse quadro real, e ele que se chama Bernardo, né, deixa de devagar, porque não há mais como devagar, está ali a louça e tudo, e não para de pensar na empregada, que se chama Dona Esperança, Miyakoto não vai escolher o nome à toa, né? Muluani, para quem ele já telefonou na véspera, desesperado também, perguntando sobre um aspirador de pó, que na verdade não era aspirador de pó, era um desumidificador. Ela diz para ele, porque o aspirador de pó já estava quebrado há mais de um ano sem conserto. Logo, ela não tinha com que aspirar pó, ela limpava na vassoura, aquilo era um umidificador. E ele ainda tenta sublimar, e aí ele pensa, né? E abre aspas, a pandemia faz-nos prisioneiros sem cárcere, cria uma nação feita de culpa e de medo, aquela coisa que me parece que a mídia tem colocado em alguns aspectos. Ele acaba ligando o computador, ele acessa a rede social, visita site, pega livros, pensa no monte de disco para ler, aparece o Benjamin, aparece um monte. Mas nada disso suplanta a lembrança do nome da empregada que não sai da cabeça dele. Ele não se contém, telefona para ela e ela se assusta, né? Ele ligou na véspera, porque obviamente ele está aflito. E aí ela quer saber o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo. E a resposta é inusitada. Ele diz exatamente para ela que ele vai passar por uma, abre aspas, crise distópica. Eu duvido que ela tenha entendido. Mas ela também não hesita e diz, estou partindo para aí agora, estou indo. E ainda até ele ainda pergunta se ela vai chegar rápido. E ela responde que é óbvio que ela vai demorar. E aí eu vou abrir aspas, ela diz, porque só deixam entrar 9 pessoas em cada viatura, vou demorar, patrão. Agora fica-se 2 horas à espera na fila. Não sei se ela vai. Ele ainda pede que ela não se esqueça da máscara. Ela chega em socorro a ele, que se havia largado no chão junto ao umidificador. Veja que é uma cena teatral, ele se largou no chão. Ela ainda o arrasta para a cama, serve chá para ele, faz chá e serve, e canta para que ele adormeça. Ele fecha os olhos, isso está literalmente citado, ele fecha os olhos e pensa que belos são os cantos ancestrais indígenas. Olha que visão, uma negra tribal está cantando, é canto central, e ela corrige ele, diz que não. Ela estava cantando mesmo, era uma canção do Roberto Carlos. Não reconheceu porque ela canta mal. Enfim, ela arruma o lençol sobre ele, ela põe ele para dormir, ela vai lavando a louça, ela vai engomando a roupa que estava lá, ela vai aspirando o pó da casa, e aí tem uma falha na narrativa, porque ela não tem como aspirar o pó da casa, já que o aspirador está quebrado, é uma falha que o narrativo, que o Miyakoto vai ter que arrumar em algum momento, né? Talvez ficasse melhor dizer que ela vai limpando pó ou tirando pó, porque se a situação é exata, ela vai aspirando pó, se está quebrado, não podia estar aspirando. E aí eu estou citando, por isso que não é falha minha, enquanto ela trabalha, ela canta e conta. E até os silêncios dela falam de uma vida que ele desconhecia.
isso está literalmente dito na narrativa, ele vai se sentindo elevado com esse processo, e a narrativa caminha para o seu desfecho, e eu vou citar literalmente, pela primeira vez, depois do início da quarentena, Bernardo acorda, abre as cortinas, porque tem um parênteses lá atrás, não queria abrir as cortinas, porque ele estava com medo da realidade, né? Contempla a rua e recusa estar presente à derradeira versão da realidade. Uma versão da realidade que coloca tudo aquilo que ele tinha como valores subjugados à mal da situação, a dependência efetiva dele da empregada que vai lá fazer, a incapacidade dele de dar conta daquilo tudo. E aí, quem está perguntando sou eu, né? E que me perguntei quando li isso, e que foi inevitável quando a gente leu 500 vezes. Tem que ter quarentena, não tem que ter quarentena, quem fica em quarentena. Não foi só no Brasil, não, foi aqui também, tá? Ninguém pode sair para trabalhar, tem que estar em quarentena. Mas o rapaz que leva o material para o mercado tem que estar para levar, a moça que arruma na parede do mercado tem que estar lá, a moça que cobra no caixa do mercado tem que estar lá. Eu, às vezes, tenho que decidir se vou ou se não vou, mas aí eu tenho que estar preso. Fulano só pode trabalhar se for em home office, mas o que entrega, o que arruma, o que cobra não pode trabalhar em home office. Qual é esta realidade? Que realidade é essa? Né? Quem pode, quem não pode? E ainda que eu tenha ficado muito magoado com muitos brasileiros que, entre aspas, eu agora vou fazer uma inconfidência, bem feito terem perdido empregos e irem embora para o Brasil corridos, porque foram alguns que vieram para cá e fizeram mal. Foram aqueles que aqui deram votos maldados, que não tinham empregos, porque, na verdade, não tinham onde ganhar. Porque, na verdade, os restaurantes estavam fechados, na verdade, ninguém contratava ninguém para nada, ninguém queria os serviços. Né? E, obviamente, aquela entrevista lá do Estadão, que eu citei, ela termina com uma pergunta feita ao Miyakoto e com uma resposta que eu considero uma espécie de chave final de postura com essa narrativa. Né? A pergunta é a seguinte: você, Miyakoto, mantém alguma rotina de escrita ou a reclusão forçada não oferece a mesma comodidade intelectual do habitual? Parênteses. Aquele escritor da crônica não consegue escrever, tem dificuldade de ler, ele troca de livros, ele não consegue pensar livros, nada vem à cabeça dele certa, ele está frito, ele só pensa na empregada, os anos passam, ele não consegue... Então a pergunta é essa: você mantém alguma rotina de escrita ou reclusão forçada não oferece a mesma comodidade intelectual? Perdão, intelectual do habitual. E aí o Miyakoto responde. Ele responde: não creio que este seja o melhor ambiente para a criação. Primeiro, porque é forçada. Depois, porque não posso esquecer que, apesar de tudo, vivo uma quarentena de luxo. Não é possível pensar que, para a maioria dos moçambicanos, esse confinamento tem implicações de sobrevivência muito graves. O sofrimento dessa gente não pode ficar fora das nossas casas por muito que nos fechemos dentro de 4 paredes. E aí eu acho que não é o escritor, é o intelectual orgânico pensando essa relação social, essa relação econômica, essa relação política, que não adianta ele ser o intelectual que se pode fechar no escritório com todo o serviço, porque quem dá todo o suporte a ele para esse fechamento não pode ficar dentro de casa fechando. Né? As crônicas de Abril e Maio são ambientadas na aldeia, não no centro urbano. E aí... Posso... Pode. Desculpe, Flávio. É porque já está quase a dar o tempo. Então, se eu puder falar ainda um pouquinho sobre esta crônica especificamente. Pode. E aí, então, enquanto isso, você bebe água e aí depois já logo vai dar o tempo para fechar essa primeira parte. É que eu acho bastante curioso disso que você enfatizou sobre o escritor que não consegue produzir, que está melancólico
e fechado dentro do seu apartamento, bastante protegido e não consegue fazer coisas ordinárias, ordinárias no sentido de usuais. Sim, Eu saindo daqui da ordem do cotidiano. da ordem do cotidiano, eu saindo daqui da minha mesa de trabalho, eu tenho louças para lavar, eu tenho roupas para lavar, para recolher, para guardar, enfim. E ele precisa muito, que é um dos grandes debates que tem ocorrido na grande mídia sobre um perfil de classe média alta, que precisa muito da sua empregada doméstica trabalhando, e esta nunca vai conseguir estar fora do seu lugar de trabalho, e ela vai precisar cuidar dessa família, das pessoas da família, como como se fossem quase da sua família. A empregada doméstica da Crônica, ela canta o que cantaria para suas crianças. Ela cobre o escritor logo no início com o lençol, com o sobrelençol, como se fosse, como se estivesse cobrindo seu filho enquanto ele dorme nessa crise de ansiedade. A ilustração é muito bonita, você viu? Ai, A ilustração é exatamente ela cobrindo e fazendo carinho no ombro dele. exatamente. Que é uma questão de gênero que está ali dito desde o início, desde a ilustração, porque pelo menos na versão digital a ilustração é a primeira coisa que nos aparece e que perpassa ali. E que, inclusive, tem uma outra questão que eu acho muito interessante, que inicialmente dá muito a entender que a da dúvida, será que ela sabe ler? Será que ela tem livros em casa? Será que ela, que adianta eu mandar mensagens para ela se nem smartphone tem? Como eu posso conversar com ela pelo WhatsApp? Na verdade, ele telefona, né? E ele telefona, não, né? Então, existe um recorte de classe muito contundente, de gênero, essa precarização dessas vidas ali que estão bem pontuadas, porque o que significa ficar 2 horas na fila para poder pegar o comboio? São duas. O ônibus, desculpe. Na Né? verdade, é uma viatura que a gente nem sabe se é exatamente uma espécie de van brasileira, se é uma viatura, né? É um transporte urbano que no qual só podem embarcar 9 pessoas por vez, demora em média 9 horas, 2 horas na fila, mas ainda assim ela vai. E a narrativa dá a entender que ela passa a ir todos os dias seguidos com o dele, né? A narrativa não diz literalmente isso, mas né? Tanto que a narrativa termina com ele se negando a aceitar aquela realidade, ele dizendo que ele talvez um dia escreva sobre aquilo, porque ela, como se ela fosse uma espécie de musa inspiradora que veio dele. E aí, Exato. eu nem quis discutir isso, não, mas é meio que ele admite ela como musa inspiradora, mas ele acaba também negando a possibilidade de efetivamente escrever sobre essa musa inspiradora, porque ela fica no entrelugar da percepção que ele tem, né? Efetiva concretização dessa percepção num texto que dê o valor e o lugar dela. Exatamente, e sem contar a Silvânia, que eu acho que está dizendo, sobre a questão do letramento digital dela e que todo um outro conhecimento que com o qual nós somos obrigados a viver a partir de agora. Por exemplo, a live, que nós estamos vivendo agora e fazendo acontecer, que é uma rotina que não fazia tanto parte da gente antes, pelo menos não na minha. Nem na minha, é minha primeira live. Pois, exatamente. Então, se você me permite, eu vou encerrar essa primeira parte. Todas e todos e todas que estão nos assistindo também, aguardem um pouco. Eu vou salvar este arquivo e abro novamente a janela, a live, para a gente poder retomar. E aí você pode continuar falando da outra crônica. Isso. Obrigado, Jair. Tá, vamos até já. Até já.
Prontinho. Oi, por favor, siga, Flávio. Já voltamos. Vamos lá, então. Na verdade, eu ia preparar só o gancho, mas não faz mal, porque o gancho permitia avançar ou recuar. As crônicas de abril e junho, né, diferentemente dessa de maio, são ambientadas na aldeia. E aí eu estava dizendo que eu ia chamar de espaço tribal, sem qualquer pudor em utilizar o termo, porque eu não estou imputando ao termo critério de valor qualitativo, apenas distintivamente espacial, com tudo que o cenário tribal envolve. Né? Em ambas as crônicas, a de abril e maio, surge a temática da guerra, que você deve ter percebido que não surge na crônica, né, de maio, quer dizer, na de abril e junho, não surge na de maio. Os rescaldos da guerra. Né? Nessas crônicas de abril e junho perpassam questões dos mais velhos que são esquecidos, há referências ao abandono, ao descaso, ao descuidado das populações que são afastadas dos centros urbanos citadinos. Em certa medida, né, eu acho que eu posso afirmar que essas duas crônicas resvalam no que alguns críticos vêm chamando, bastante contemporaneamente, de grotesco moderno. Falamos um pouco ontem sobre isso, muito, muito rapidamente. Né? Seria uma distância daquele conceito, daquele grotesco medieval do Rabelais. Né? Seria um grotesco cujo discurso, né, apresenta um riso que não mais distancia, senão que aproxima, né? Um riso que leva a críticas e autocríticas reformulativas, tanto do ser quanto da sociedade. A Crônica de Abril, cujo título é Um Gentil Ladrão, e eu vou agora fazer um comentário, eu estou praticamente com um artigo engatilhado comparando Um Gentil Ladrão com com um conto do Miyakoto, que originalmente foi uma crônica. O que vai sair agora é um artigo meu numa revista que eu dirijo na UERJ. A revista está indo para o seu... Tá, no seu sexto ano, 13º número, ainda que eu dirija, nunca publiquei nela, por uma questão ética. Vou publicar um artigo agora sobre um conto do Miyakoto, que chama-se O Assalto. E me parece que O Gentil Ladrão é, no fundo, uma recontextualização do assalto. E eu falava até com Renata Filipoff esses dias, que eu só não vou publicar na outra revista do ano que vem, que eu organizo com ela e com o Márcio sobre pandemia, porque senão vai ficar muito antiético, muito imoral, eu dirigindo a revista e sair publicando. Né? Mas O Gentil Ladrão está temporalmente mais próxima do início da pandemia. Isso fica muito claro na narrativa. Né? E aí eu vou à narrativa particularmente. A personagem narrador é um narrador de primeira pessoa, diz que eu vou ficar evitando usar as aspas, mas talvez pela minha entonação fique claro. Ele diz que batem a porta, mas que bater a porta é uma maneira de dizer. Isso já tem um duplo sentido, porque muitas daquelas casas não têm porta. Né? Ele mora longe de tudo, só a fome e a guerra me vêm visitar. Então ele é um desses que está abandonado, está afastado, e só a fome e a guerra vão visitar. Na autoconfiguração que ele faz dele, né, ele acaba caracterizado como um mais velho, naquele sentido que eu usei o mais velho antes. Né? Ele diz, vou correr. Correr é uma maneira de dizer. Arrasta os pés, os chinelos, rangendo no soalho. Com a minha idade, é tudo que posso. A gente começa a ficar mais velho quando olha o chão e vê um abismo. Aliás, eu queria dizer que o Miyakoto é cheio desses provérbios. Alguns que a gente não sabe se ele foi buscar, outros que a gente não sabe se ele criou. Ele tem um livrinho de narrativas, um livrinho de narrativa, que às vezes parece um livro juvenil, que chama-se Marmiquer, com 8 capítulos, e que está cheio de provérbios muito agradáveis. Aí ele, ao abrir a porta,
ele depara-se, e aí eu estou citando literalmente a narrativa, com um homem mascarado. Veja que deve ter sido para ele alguém afastado no meio, lá do lugar nenhum, onde só a fome e a guerra vai visitar, alguém bater a porta, e se bater a porta é um acaso, e dá de cara com o homem mascarado. E o homem, quando o vê, né, grita: 3 metros, fica 3 metros. Imagina essa cena. E não nos esqueçamos a ideia, eu falava isso aqui em casa hoje, lendo alguns protocolos aqui em Portugal, os alunos, quando voltarem às aulas, devem ficar no mínimo a 1 metro. Ora, eram 3 metros, depois foram 2 metros, depois 1,5 metros, agora já é 1 metro. Mas quem puxar pela memória, lá em março, a história eram 3 metros. E de cara, ele, né, essa personagem narrador, pensa que é um assaltante. Mas quer dizer, pare e fica a 3 metros, é um assaltante que está com medo dele. Né? Por isso é que manda ele parar e ficar a 3 metros. E aí, esse mascarado, que por enquanto você sabe pouco dele, é um mascarado. Se a gente, que é um ser urbano, que é um ser que tem acesso ao processo midiático, já percebeu quem é esse mascarado. Né? Mas ele retira da bolsa uma pistola, aponta na minha direção. É estranha aquela arma de plástico branco, emitindo um raio de luz verde. Aponta a pistola para o meu rosto. Alguém já visualizou a imagem? A partir desse referencial externo, em que o Miyakoto vai buscar o seu substrato narrativo, já percebeu a imagem que ele constrói no universo do mundo ficcional? Eu estava no outro dia no hospital aqui, onde fazer alguns exames de rotina, precisava fazer. De repente me corre uma enfermeira, porque eu não podia passar daquele espaço, não me dei conta, com uma pistola em direção à minha testa. Uhum. A pistola era de fato branca e emitia umas luzezinhas. Né? E aí, claro que ele esperava um tiro. Uhum. Mas o que ele sente é quase uma carícia daquele raio de luz sobre o meu rosto. Para ele é uma surpresa, porque o imaginário dele é da guerra, é de pistolas que atiram e que matam, que furam a testa. E é óbvio que já dá para perceber que se trata de um termômetro a laser, né? Ou a infravermelho, parece que é uma... Eu tomei cuidado de pesquisar que essas pistolas podem ser laser ou infravermelho, são 2 sistemas diferentes de medição, não exatamente o mesmo, mas que no fundo o que elas fazem é captar a temperatura. E são todas em formato de pistola, algumas são arredondadas, algumas são bicudas, né? E se aponta para a testa, e eu não sei exatamente por que é para a testa, que é para tirar a temperatura corporal, com isso evita tanto o contato físico do termômetro, quanto consegue manter um distanciamento, porque ela lê a distância. E o idoso alegra-se. Porque ele vinha pedindo para morrer, abandonado que ele estava naquele espaço, né? E ele fica feliz em morrer daquele jeito, acariciado pela pistola de um mascarado, que ele vai dizer que tinha uma voz doce e um olhar delicado. E isso vai dialogar com o título, que é Um Gentil Ladrão. Né? E o mascarado, que é tido por assaltante para esse personagem narrador, tinha os sapatos envoltos por um saco de plástico. E aí o idoso concluiu logo que isso era para não deixar marcas de pegada. Era um assaltante. Claro que a gente já sabe que são aquelas sapatilhas de plástico que são usadas em centros cirúrgicos, são usadas, né, que se coloca para manter a higiene, para entrar com o sapato e sair com o sapato e não contaminar. Né? Aí o idoso pede ao mascarado que baixe a máscara, que pode ter toda a confiança nele. Mas o mascarado sorri com tristeza e murmura. Veja a ideia da tristeza nesse mascarado, né? E diz: nestes dias não se pode confiar.
as pessoas não sabem o que trazem dentro delas. E, obviamente, tem um duplo sentido nessa fala. A fala do Mascarado embute esse duplo sentido, né? Pois tanto se refere efetivamente ao não poder confiar em relação às doenças que as pessoas trazem dentro de si, ninguém sabe quem está infectado ou quem não está, mas também poderia ter o sentido que o velho teria entendido da maldade que alguém traz de si, né? Claro que o primeiro sentido é o efetivo daquela situação, no segundo é o sentido presumível ou presumido pelo idoso, né? Mas aí o Mascarado diz claramente para ele. Diz que vem dos serviços de saúde. Diz que os seus chefes estão preocupados com uma doença grave que se espalha rapidamente. E aí essa fala do Mascarado, obviamente, resolve todo o problema para qualquer leitor incauto, qualquer leitor desprevenido, né? Mas aí o idoso não aceita e apenas sorri. E aí vai ter um fluxo de memória contagem, porque aí ele pensa, é um jovem ladrão. Não sabe mentir. Veja o deboche da narrativa. Claro que a história de vida desse idoso, naquele cantão, justifica a interpretação que ele tem desse episódio. E aí eu vou ter que citar, eu estou cortando a narrativa para não ela toda, né? E aí ele vai dizer, literalmente, há 60 anos atrás, quase morri de varíola. De novo, é um processo, né, epidêmico. Uhum. Alguém veio me visitar? Pergunta ele. A minha esposa morreu de tuberculose. Ele sabe que tuberculose também foi um processo epidêmico no Brasil, inclusive, né? Alguém nos veio ver? A malária, que é outra, roubou-me o meu único filho. Fui eu que o enterrei sozinho. E aí vem mais uma referência, né? Os meus vizinhos morreram de sida. O AIDS, né? Nunca ninguém quis saber. Então, num cenário que os vizinhos morreram de AIDS, o filho morreu de malária, a mulher morreu de tuberculose, ele quase morreu de varíola, e nunca ninguém foi lá visitar, de sistema de saúde nenhum, ele vai lá acreditar que esse rapaz, que esse mascarado, ou seja, né? Uhum. E o enviado do serviço de saúde está confundido com o ladrão, né? Ele ainda tenta justificar que a pistola que apontou era para medir a febre. Ele ainda pergunta se o idoso tosse. A gente sabe que são todos procedimentos dos protocolos de saúde básicos, né? Principalmente nessa situação. E aí ele diz ao idoso que o idoso não lhe parece doente, mas que, contudo, pode ser um portador assintomático. Aí, antes de ir embora, ele vai colocar sobre a mesa o que a gente pode chamar de um kit de higienização. Ele vai deixar um documento com instruções de higiene, uma caixa com barra de sabão. Lembra, no início dizia, tem que lavar as mãos com bastante sabão, esfregando por pelo menos 20 segundos. Ele dizia que como é que no Brasil, por exemplo, numa favela, numa comunidade, alguém tinha sabão sequer para tomar banho, né? Uhum. E deixa um frasco com aquilo que ele chama de, aí abre aspas, narrativa, uma solução alcoólica. A conclusão aqui, o idoso chega, é muito engraçado. Coitado, deve imaginar que, como todos os velhos solitários, eu ando metido na bebida alcoólica. E aí, claro, que tem um pouco desse grotesco moderno, né? E o enviado do serviço de saúde vai dar a informação natural, né? Já está saindo, ele diz que dali a uma semana ele vai passar de novo para outra visita. E o idoso tem o que eu poderia chamar de uma espécie de insight, né? E aí ele vem à cabeça, e aí eu estou citando o texto, me vem à cabeça o nome da doença de que fala o visitante. Esse é um link, inclusive, com aquela narrativa que eu te falei, o assaltante. Conheço bem essa doença. Chama-se indiferença. Indiferença em relação ao idoso, em relação ao pobre, em relação ao afastado, né? Era preciso um hospital do tamanho do mundo para tratar essa epidemia. Essa é a fala do idoso para si próprio pensando. E ele vai ficar muito eufórico, está aliviado,
com o idoso, com o bandido, o assaltante, o mascarado, o ladrão, ser tão gentil, ir embora do jeito que está, ele vai contrariar as recomendações de ficar afastado e ele vai avançar em direção ao mascarado e ele abraça o mascarado efusivamente. O mascarado vai resistir com bastante vigor, vai tentar escapar dos braços, e aí, estou citando a narrativa, já no carro, fugido, despe-se apressadamente, livra-se da roupa como se despisse as vestes da própria peste, dessa peste chamada miséria. E aí o Miyakoto mistura as duas coisas, né, em que essa peste da Covid ali também é uma peste da miséria, porque, na verdade, a atitude do velho diante da redação não é a atitude simples de alguém que poderia estar com a Covid ou não, é de alguém que todo um processo de miséria. E o desfecho, claro, é um desfecho surpreendente, que vai coroar aquilo que lá atrás eu sugeri que pudesse ser pensado como da ordem do grotesco moderno. E é a última passagem, né? E é o velho dizendo o que ele fez. Aceno-lhe sorridentemente. O velho ficou sorridente, acenou. Depois de anos de tormento, reconcilio-me com a humanidade. De novo, é um link com aquela narrativa de que eu falei, que não está nessa linha, que é o assalto, que está no outro. Um ladrão tão desajeitado só pode ser um homem bom. Para a semana, quando ele voltar, porque ele vai voltar a visitar, vou deixar que roube a velha televisão que eu tenho no quarto. E aí a narrativa fecha. Eu vou pedir 2 segundos para acender a luz para a gente ter claridade, porque eu percebi Perfeito. rápido. Pronto, voltei, já tem claridade. E aí eu acho que, enquanto isso, você teve até a chance de olhar algum comentário ou alguma pergunta. Quer dizer, você perceba que é um jogo aí dialógico, num outro sentido, se lá era a pandemia da Covid e a situação da empregada, a situação da mulher, a situação... Aqui não muda muito o aspecto, não. Só muda a contextualização. É o velho abandonado, largado, que perdeu a mulher, os filhos, os vizinhos no abandono, né? Lá ela entende melhor a esperança, porque ela está no espaço urbano. Aqui o idoso entende menos, porque está no espaço rural, né? No espaço campesino. A crônica de junho, eu estou realmente fechando, O Caçador de Elefantes Invisíveis, semelhantemente a de abril, que aí eu estou falando abril, junho agora, maio foi aquela primeira que eu tratei, é ambientada numa aldeia. Já se refere diretamente à doença. E aí a doença aparece claramente referida, com o seu próprio nome, Covid-19. Como trata mais fácil e abertamente dos protocolos de saúde. Já se fala em SAPA, já se fala em protocolos, mas muito mais abertamente. Nela emerge, como na de abril, o abandono de habitantes nas áreas afastadas. Nela também estão resquícios de guerras, também como na de abril, lá, isso vai aparecer. A miséria, a pobreza e o descaso são relevantes. Um dado que tem a mais nessa, que me parece bastante interessante, é a questão das línguas tribais, presente em outras obras do Mia, né? Das quais eu poderia destacar, por exemplo, como exemplo paradigmático, O Último Voo do Flamingo, em que tem um tradutor, né? Porque ele põe nessa crônica em relevo a figura do tradutor e os contrapontos culturais entre o tradutor, daqueles que falam o português, e aqueles que não entendem o português, que falam a língua Shona, né? E isso é importante. Mas eu acho que a gente pode deixar essa crônica para um outro momento, senão a gente vai avançar muito. Ela é uma crônica em que não há grandes novidades nesse sentido. Eu peguei 2 pontos, um ponto urbano, um ponto... Eu queria preparar o fecho dizendo que essa situação política, social, intelectual, jornalística, artística, literária, pensando o literário como um recorte do universo da arte, né, do Miyakoto, em particular, rendeu a ele o convite
do The New York Times Magazine, para estar entre 29 autores que vão escrever contos inspirados por esse momento que o mundo atravessa. Então, o The New York Times Magazine convidou 29 autores do mundo inteiro para escrever contos inspirados nesse momento, né? Que é um momento, como está no projeto, varrido pela pandemia do Covid-19. O projeto tem um título muito interessante, Decameron. Miyakoto e o escritor brasileiro Julian Fuchs, que recebeu o Prêmio Jabuti em 2007, em 2012, em 2015, Prêmio Saramago em 2015, tantos outros prêmios, são os únicos representantes de língua portuguesa que foram convidados para compor a equipe. Então não tem nenhum português, e eu li a matéria em vários sites portugueses, jornais portugueses, português chama a atenção que é um moçambicano e é um brasileiro, não tem nenhum outro africano, né? E o projeto foi batizado Decameron, que é o título da obra-prima do italiano Giovanni Boccaccio, né? Decameron, que por acaso é uma obra com a qual eu trabalhei lá atrás, quando trabalhava com Idade Média, trabalhava com o Gil Vicente, é uma coleção de 100 novelas escritas pelo Boccaccio entre 1348 e 1353, ali no meio mesmo, né, do século XIV. Né, nos 2 últimos anos, 3 primeiros, primeira metade, segunda metade do século XIV, quando a peste negra devastou Florença, né? E essas novelas iam sendo contadas por um grupo composto por 7 moças e 3 rapazes que se abrigaram numa vila isolada em Florença para fugir da peste. É uma leitura muito agradável, tem novelas muito interessantes. Na época eu trabalhava com Gil Vicente, algumas novelas que permitem comparação, eu fico muito, muito feliz, né? Se, por um lado, é bastante importante e bom que a inspiração venha de uma obra-prima do Boccaccio, ela é uma inspiração trágica do projeto, que relaciona ou correlaciona aquela pandemia da metade do século XIV, que varreu o mundo. E a gente sabe que a questão da peste negra tem aparecido na mídia agora. Quem tem lido tem já, né? Esses dias morreu uma criança, né? Está correlacionando a Covid desse nosso século XXI. E aí é pensar como é que isso acontece, né? E a minha última consideração, para deixar todo mundo livre para falar, talvez, como escreveu Humberto Eco, e Humberto Eco foi ficcionista, foi semiólogo, foi crítico literário, autor do famoso Nome da Rosa, que nos deixou não há tantos anos. Algumas vezes ele escreveu isso, mas eu me lembro deste fragmento, não escrito exatamente assim, mas eu me lembro da ideia desse fragmento. Está em 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, em que ele vai dizer que a ficção nos parece ser, às vezes, muito mais agradavelmente real do que a própria realidade nos é. Talvez fugir para a ficção nos dê uma sensação de agradabilidade muito mais real do que essa nossa realidade nos dê. E aí, eu não sei. Era isso, Jair. Obrigado pela tua paciência. Não, obrigado. A gente que agradece muito por suas considerações, as reflexões, o modo como tem articulado. E retomando a sua Humberto Eco, a sua reflexão com Humberto Eco, e a última crônica mencionada por você, O Caçador de Elefantes, Caçador de Elefantes Invisíveis, o final é curiosíssimo, porque aí finalmente ele pergunta, e não vão deixar desta vez álcool em gel, porque a toda... Eu não consigo, porque para mim é muito curioso de como, notadamente, algumas as informações, o modo de lidar com o que nós estamos vivendo, seja literária ou realmente, é muito diverso. E como... Eu tenho o que eu tive com essa pergunta da personagem, né?
Essa pergunta me estabeleceu o link com a fala do velho. Aham, O exatamente. idoso diz, me deixou a solução alcoólica achando que eu sou um idoso que me meto na bebida. E o outro que reclama não receber o álcool gel, a impressão que eu tenho é como quem diz, não vai deixar algo para eu beber? Porque, no fundo, todas as reclamações que ele faz apontam um pouco, não é para aquilo que lhe falta para se salvar da Covid, é aquilo que lhe falta para se manter na vida. Quer dizer, ele diz, Uhum, e cadê o sapato? Estão falando em sapato, estão falando que eu tenho que cobrir o sapato, eu tenho que tirar o sapato quando chego em casa. Aí ele mostra o pé e diz, primeiro me dá o sapato, porque eu não tenho sapato. uhum, Quer dizer, ou seja, na verdade, ele é um texto muito mais marcado pela ausência, né? E não é pela ausência de mecanismos de defesa da Covid, é pela uhum. ausência de suprimentos necessários para a própria sobrevivência, né? Você vai vendo aquela marcação. Eu não sei se você concorda comigo, né? É uma narrativa. Agora, claro, o que me chamou muita atenção nela foi aquela dificuldade da fala, né? Uhum. O tradutor, e aí começam a falar rápido, aí começam a não se entender, aí começa uma gestualidade que substitui a fala, né? Aquilo me parece forte. Agora, eu não sei se você também concorda. A primeira, a primeira narrativa, que é a da empregada, e a narrativa do idoso, do ladrão, que é de maio, são duas narrativas em que isso fica bastante mais pesadão. É porque esta terceira narrativa, que é de junho, é uma narrativa em que a situação da Covid já está mais espalhada, mais disseminada, Uhum. mais explicada, mais sabida, né? A de abril está muito em cima do episódio. E a de maio está no meio da grande ebulição do episódio. A de junho já está no momento, inclusive, que alguns países estavam na faixa decrescente, já Uhum. preparando para pensar se haveria ou não uma segunda onda, uma segunda vaga. Né? Isso. Porque ao modo como você articulou as leituras das crônicas, é, aproximam muito mais o que nós estamos vivendo aqui no Brasil, dessa crise que se acentua, dessas diferenças, das impossibilidades, porque é justamente isso. É, quem pode ter acesso enfim, à quarentena, a todos os recursos, a estar isolado, e quem não. Então, digamos, isso muito poderoso. E reforça aquilo que eu mencionei no início da live, com relação ao Boaventura de Souza Santos, quando ele enfatiza a crise, seja ela econômica, seja ela social, educacional, enfim, ela tem se enfatizado e se acentuado e se, entre aspas, sendo vistas por uma logística ou por uma lógica muito bem articulada de produção, de trabalho, do que precisa ser feito, do que não pode parar, etc. E que você também apontou como viver ali cotidianamente com as outras pessoas e as pessoas perguntando como está o Brasil. É horrível. É, por isso eu quis chegar nesse ponto para retomar duas coisas. Primeiro, a Silvânia agradeceu por esta oportunidade de papo literário coutiano. E a Renata Felipe escreveu o seguinte, que ela fica pensando, eu vou citá-la, eu abro aspas, fico citando, querido Flávio, pensando, querido Flávio, se poderíamos pensar no insólito da concretude quando Mia fala em pandemia brasileira. Ai, eu teria que pensar o que a Renata chama de insólito da concretude, mas eu talvez brincasse e invertesse e dissesse uma concretização do insólito. É quando o insólito
perde a sua característica de inusual, de inesperado, de imprevisível, e a gente passa a ter uma previsibilidade, uma reincidência, um acontecimento que ultrapassa esse limite, né? Talvez Uhum. só brasileiro, não, né? Quando a gente pensa em Brasil, é porque a gente está vivendo essa. Eu digo que a gente está vivendo, ainda que eu não esteja no Brasil desde 29 de fevereiro, eu tenho família no Brasil, eu acompanho o Brasil no cotidiano, né? Eu recebo notícias do Brasil de minuto em minuto. Eu diria que eu fiquei aqui durante 100 dias sem conseguir avançar um palmo na pesquisa. Uhum. Era Brasil, 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 Brasil na minha cabeça, pandemia e acontecimentos. Eu não sei, e a discussão não é de ordem política, mas infelizmente eu não consigo abandonar a discussão de ordem política que está por trás dessa discussão de ordem pragmática, científica, higiênica, de saúde, que tem Uhum. o tempo todo me assolado a nós brasileiros e me assolado. Quando eu pensei em voltar para o Brasil, foi no dia 14 de março, abri mão dos gastos que eu tinha tido, pagado os 3 meses do aluguel, a passagem. Minha mãe, que é uma senhora com muita dificuldade, disse: volte não. A gente mantém você aí, a gente sangra a poupança, mas não volte não, porque se aí estiver ruim, aqui vai estar infinitamente pior. Quer dizer, e eu falo com a minha mãe todo dia, e ela todo dia diz que lá a coisa está infinitamente pior. Por mais que o Rio Uhum. de Janeiro hoje viva um momento de decréscimo, lá está pior. Se você verificar a quantidade de mortos em todo Portugal, é inferior à quantidade de mortos só no estado do Rio de Janeiro. Aqui, as taxas de ocupação das UTIs nunca ficaram assustadoramente altas. Aqui não se montou hospital de campanha. Aqui se preparou a reativação de alguns hospitais militares que estavam fechados, se preparou, mas não se chegou nem a reativar. Né? São situações bastante diferentes. Portugal hoje vive um momento ruim, mas por pior que viva um momento ruim, esse momento ruim está muito distante do momento ruim que, infelizmente, minha terra Brasília vive. Né? Uhum. É, exatamente. Eu vou só retomar ainda o comentário da Justina, que ela retoma o que você mencionou antes sobre o século XIV e o XXI, que nos faz refletir sobre o conceito de progresso, que é isso que também a gente está dizendo, né? Esse capitalismo, junto com o capitalismo, o que vem. Assim, também as duas crônicas, seja no campo ou na cidade, o progresso chegou para quem? Aquela outra primeira crônica que nós nem chegamos a mencionar, a do velho está ali, que o hospital é muito distante, É, mas foi o hospital. a do velho fala nisso, mas do hospital muito distante. Aparecem outras crônicas dele anteriores, como naquela do Filho Perpétuo, que não é uma crônica Aham, da temática, mas eu estava relendo várias outras crônicas dele hoje, do grupo, porque desde maio, você imagina, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, são 16 crônicas até hoje. uhum, Dessas 16 crônicas, eu diria que talvez umas 4 ou 5, essa temática do hospital muito distante, hospital muito longe, o serviço de saúde muito afastado, aparecem, né? uhum. E é muito engraçado que às vezes aparecem de maneira tão estranha, né? Você leu essa crônica do Filho Perpétuo, eu não sei se você lembra, que é uma crônica que não tem a ver com o tema da pandemia, mas que quem aparece como culpada da distância, estranhamente, é a mulher, né? Aham, Foi minha mulher que escolheu, porque a ideia da mulher que se dá por satisfeita com a parteira, que se dá por satisfeita com o cuidado tribal, com o cuidado da outra, né? E por trás disso está um pouco do conceito da feiticeira, né? uhum, Feiticeira não no sentido de bruxaria, não. No sentido que, de certa maneira, eles têm. Isso me fez lembrar uma passagem, e provavelmente ninguém que está assistindo estava, quando Paulina Tiziane, em Vitória,
contou no palco que ela ficou internada por problemas que ela teve, que foram considerados psiquiátricos, e que ela só conseguiu se curar porque de madrugada ela fugiu nua. Tiraram a roupa dela para ela não fugir, ela pegou lençóis, fez uma espécie de uma corda com lençóis, pulou o muro e foi exatamente para onde? Para a casa do curandeiro, que as pessoas chamam de curandeiro, de bruxo, e que foi ele quem a salvou. Quer dizer, essa ideia da mulher moçambicana, da mulher africana, né? Moçambicana eu posso falar por causa da Paulina, por causa desses textos do Mia, né? Que acabam de ser, de certa maneira, ainda ligados a um outro conceito, e eu não estou discutindo a questão qualitativa desse conceito, muito mais a questão cultural, né? Que é a capacidade da cura pela curandeira, da cura pela, entre aspas, pela magia, pela bruxaria, pelas crenças telúricas. Né? Nessa crônica que você estava mencionando de Curva, que é o filho perpétuo, se você lembrar, ele vai culpar a mulher. Né? E aí ele acaba roubando o filho para levar o filho, e a mulher, no fundo, é quem assume o papel de bruxa para dar sumiço e dar retorno. Eu, Exatamente. quem gosta do Mi e quiser, vai lá, digita Visão Sapo Miyakoto. Aí vai aparecer uma coleção enorme de crônicas. Dá para ler. Isso. A Luciana mencionou que ela estava presente e diz que a Paulina fugiu para se salvar. A, a Silvânia mencionou, pensando no que nós estávamos dizendo antes, que na Bahia há inclusive toque de recolher neste final de semana em Feira de Santana para conter a propagação da doença. Só para dar os exemplos e mencionar o que as pessoas estão compartilhando conosco. De fato, a Luciana era uma das pessoas que estava na plateia e ela presenciou a Paulina dizer isso e depois contar. E muito engraçado, porque foi no palco com o auditório da Universidade Federal do Espírito Santo cheia e a Paulina, sem nenhum pudor, disse literalmente isso. Fugi nua, usando os lençóis como corda, para me salvar. E me salvei no curandeiro. E é um pouco desse jogo, né? Progresso, não progresso. Né? Exato. Isso, deixa-me ver só aqui ainda, que uma participante disse que a curandeira é muito comum na região da Amazônia, onde ela vive. Sim. Então, para pensar a importância disso, né, dessas figuras, dessas representações na literatura ou na crônica do Mia Couto, que faz parte do imaginário das pessoas de diferentes lugares. Aliás, deixa eu fazer propaganda. Eu, Renata Filipoff, que está acompanhando, e o Márcio Markendorf estamos organizando um volume para o ano que vem, da revista Abusões, da UERJ, que é uma revista que já posso dizer que ela é bem avaliada pelo Qualis, porque ela é uma revista com 5 anos só, e no seu segundo ano ela já entrou direto como Qualis B4, pulando o C e o B5. Na prévia da nova levantamento do Qualis, ela já aparece como Qualis A2, como Qualis A4, Qualis, né? E depois disso ela passou a ser quadrimestral, passou a ter todo o processo em língua estrangeira também, o que deve modificar a avaliação para cima, pressuponho eu. Então, eu, o Márcio e a Renata estamos organizando um volume exatamente sobre literatura e pandemias. Está lá na Abusões. Quem quiser, Abusões, o R, bota lá, Abusões, assim mesmo, A-B-U-S-O, contínuo O, é S, Abusões, o R. Vai aparecer o link. E aí a chamada está no ar. Vai até outubro. A gente está... Renata compartilhou o link no chat. Ótimo. Porque a gente estava lá com a chamada, é uma chamada que a gente espera que tenha retornos. Eu e a Renata estamos nos coçando, porque nós temos artigos no meio do caminho para fazer, mas como organizadores estamos preferindo deixar primeiro as pessoas de fora, né, Claro. meterem as suas contribuições.
Eu agradeço muito a nossa conversa, pelo adiantado da hora, eu acho que a gente vai encerrar. É, se você, você quer comentar mais alguma coisa, Flávio? Só queria agradecer a você pela simpatia, pelo carinho, pela tranquilidade. Agradecer ao Márcio pela gentileza do convite. Agradecer ao programa, né, pela oportunidade como um todo. Dizer que foi minha primeira experiência diante de uma situação que vem me afligindo, porque eu não acredito que depois da pandemia nunca mais voltemos a dar aulas que não sejam com um quantitativo muito grande de ensino remoto. Nunca mais voltemos a dar aulas sem utilizar todos esses recursos do Google Meet, do Instagram, e que, terminada a pandemia, teremos todos que ter aprendido muito desse progresso. Uhum. Então, foi a minha primeira chance de treinar neste progresso. Ainda que eu, na UERJ, coordene um laboratório de semiótica, as atividades são majoritariamente digitais. Eu tenho uma equipe multidisciplinar gigantesca de vários projetos e subprojetos, praticamente todos atuando em home office no sistema digital. Aliás, eu, junto com o Júlio França, somos editores de um dicionário digital do insólito ficcional. Se colocar isso na internet, aparece. Dicionário digital do insólito ficcional, um dicionário basicamente todo digital, com um sistema todo digital que está sendo atualizado digitalmente. Ainda assim, eu nunca tinha experiência. Então, eu brinquei hoje e dizia que eu me sinto como um estreante nos velhos programas da TV Celso, da TV Continental, quando vocês não eram nem nascidos, que o J. Silvestre fazia, alguém que vocês nem devem saber quem foi, bem antes do Sofá da Hebe. Então, eu estou treinando e aprendendo. A gente está sempre aqui para aprender. E falar do Mia é sempre, para mim, algo enormemente prazeroso. Falar do Mia é algo que mexe profundamente com o meu humor. Eu diria que, na minha história, 4 escritores me sensibilizam profundamente. Parênteses, a minha área é a contística, é a minha grande paixão. Já foi o teatro. Eu fui um vicentista, não sou mais. Na literatura brasileira, a minha grande paixão chama-se Murilo Rubião, que ano que vem comemora 2 efemérides, 30 anos de morte, 105 anos de nascimento. Em Portugal é um escritor vivo, que às vezes é muito mal-humorado, mas de quem eu gosto muito, Mário de Carvalho, que tem que tem página e que está publicando desesperadamente, e que é uma pessoa por quem eu tenho enorme carinho, a despeito do mau humor, às vezes, dele. Em Moçambique, é o Mia Akoto, com quem eu nunca tive nenhum contato, mas cuja obra me encanta particularmente a contística. E um escritor galego que parou de produzir, mas que é um contista maravilhoso, que se chama José Luís Mendes Ferrim. E eu entendo o galego como uma vertente do sistema lusófono, da língua portuguesa. Então, eu diria que esses 4 escritores formam a base daquilo que eu penso, que eu organizo e que trabalho na multidisciplinaridade, na multidiscursividade, nas relações outras. Não penso outros escritores? Penso outros. Não trabalho por outros? Trabalho. Mas eu diria que esse é meu grande núcleo de interesse, esse é meu grande núcleo de paixão, esse é meu grande gosto. Então, falar de qualquer um desses 4 me dá um enorme prazer. E falar com amigos, por amigos, para amigos, é um prazer ainda maior. Parabéns, Jair. Parabéns à PPG Elite. Parabéns à Universidade Federal de Santa Catarina. E obrigado a todos que tiveram paciência de me assistir por esse tempo todo. De ver a minha cara feia e ilhada de tempos do J. Silvestre. Então, ótimo. A sua estreia em lives foi perfeita. Muitíssimo obrigado novamente. Quero formalmente agradecer ao Márcio uma vez mais, que está fazendo comentários aqui, agradecer a presença de todas, de todos, de todos, a professora Tânia da pós-graduação, professora Simone também da pós-graduação, que eu consegui ver entre as pessoas que participaram da atividade. E
Espero que nós possamos trocar e ter outras experiências assim em outros momentos. Última coisa, fechando, quem quiser mandar qualquer comentário, pergunta, o meu e-mail é Flav, F-L-A-V, meu primeiro nome que é o Flávio, com terminado no V, Garque, que é o Garcia, o segundo nome terminado no C. Então, FLAVGARC, @gmail.com. Eu vejo e-mail de 5 minutos, eu respondo e-mail sempre que posso, eu estou sempre disponível. E agora eu vou me fazer um elogio. Eu sou uma pessoa que não guardo para mim, que não escondo para mim. Então, eu socializo, eu troco. Eu acho que a gente está aí para fazer grandes grupos, grandes espaços, grandes diálogos. Então, se eu puder ajudar qualquer um, contribuindo, entregando, mandando, emprestando, é só dizer que Das estamos. generosidades Será um prazer. das generosidades que nós sempre precisamos na academia. E também eu quero pontuar a participação da Isabela Breuering, que é também professora no PPG Elite e do LLE. Um bom final de semana para todas, todos. E fiquem bem. Assim seja.